Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo. E aqui a gente vai entender um pouquinho da cosmologia de física, de química, entender mais ou menos, né? Entender mais ou menos, mas aqui ele vai contar um pouquinho da história do nosso universo, como ele surgiu, como ele foi criado, quem foram as primeiras pessoas a estudar o universo, quem continuou estudando o universo. E uma coisa que tem no final desse livro é um pequeno resumo de 3 grandes cientistas, que é isso que eu quero falar aqui deste livro, que é Galileu Galilei, Albert Einstein e Isaac Newton. E o que me surpreendeu é que esses brilhantes cientistas heróis da ciência, heróis, eles não são tão heróis assim. Todo mundo é bom e mal, mas na escola a gente só aprende que esses grandes pensadores são só bons. Mas eles também eram pessoas cruéis, eram pessoas que fizeram coisas muito ruins para outras, e eu fiquei surpresa em ler isso. Aqui eu entendi o que o Stephen Hawking queria colocar aqui, que às vezes todo mundo é bom e é ruim, todo mundo tem dias bons, dias ruins, mas eu não acredito que alguém seja essencialmente totalmente mal. E aqui ele quer mostrar isso. Para mim, eu entendi dessa forma. Um exemplo disso foi Albert Einstein, que durante a Primeira Guerra ele queria muito que as pessoas não entrassem em guerra. Ele queria muita paz e queria muito que se investisse mais na ciência, que é válido, que é legal, que é bacana. E ele ignorava todo o contexto político, histórico daquela guerra estar acontecendo, e ele abominava. Quando chegou a Segunda Guerra Mundial, que os judeus foram perseguidos, detalhe, ele não é judeu porque não acredita em Deus, mas tem ascendência judia. E quando os judeus foram perseguidos, as contas deles foram bloqueadas e tudo mais. Ele estava nos Estados Unidos, então ele começou a tentar motivar o governo americano a construir mais bombas atômicas, entendeu? Então, quando lhe convinha, ele fazia o que era mais abominável, era mais... Então, quando o calo apertou no pé dele, ele começou a... Outro exemplo muito foi Isaac Newton, que depois de muitos anos de estudos e coisa e tal, ele se tornou diretor do Banco da Moeda da Inglaterra. E as pessoas que deviam esse banco, as pessoas que iam bater de frente com ele, ele mandava tirar a cabeça. Simples assim. Ele tem uma declaração de um dos cientistas que era tipo o adversário dele, que estudava a mesma área, que quando esse cientista morreu, ele comemorou. Galileu Galilei, que é aquele senhorzinho que ficou em prisão perpétua pela Igreja Católica apenas por estudar os astros, ele nunca deixou de ser católico fervoroso, mesmo em prisão perpétua pela Igreja. Aí você vê, gente, uma pessoa, um cientista, que cabeça é essa? E assim, aí você consegue entender que eles só são homens como eu, como você, como todo mundo, mas que buscaram na ciência uma maneira